Meus amigos e irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer a oportunidade de poder falar do Evangelho ao vivo, na rede social e também presencial aqui com os irmãos, amigos, visitantes na igreja. Amém? Peço para que você que está com a sua Bíblia, abra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos ler a princípio, depois mais uma leitura em Efésios, pelo menos um pouquinho mais de alguns versículos a mais. Nós vamos ler a partir do verso 14. Amém, irmãos? Leitura. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Diz o apóstolo Paulo: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oração. Amado Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de poder estar frente a um povo santo, atento à mensagem, para poder compreender e que possamos ter capacidade de falar. Assim, Senhor, em nome do seu Filho amado, nos proteja, nos livre do mal e nos dê sabedoria. Amém. Irmãos e todos presentes, nós verificamos nessa leitura, e achei necessário até para que você possa tomar conhecimento da leitura, da compreensão, um tipo de um glossário. Glossário é quando é um dicionário de palavras ainda que não fazem parte mais do nosso dia a dia, do nosso palavreado, mas elas existem e estão na Bíblia. Como nós usamos uma versão mais próxima possível dos originais, é melhor nós comentarmos o que nós lemos antes de entrarmos no desencadear da pregação, dos propósitos dela de hoje, desse sermão. Logo na abertura, no versículo 14, Paulo diz: por causa disso. Se você examinar o versículo 13, você vai ver que Paulo está falando das suas aflições e das suas perseguições, para que os irmãos não ficassem desfalecidos por causa do sofrimento dele. Por esse motivo, ele se colocava de joelhos perante o Senhor, em nome de Jesus. E ele diz que toda a família dos céus e na terra, do qual toma o nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 16, sobre riquezas da glória, para que os irmãos possam ser corroborados. Corroborados é reforçados. E depois também ele usa uma palavra mais embaixo no versículo 17, arraigados. Arraigados, a expressão dela é enraizados e firmados. Depois fundados, a questão é estabelecidos. Amém, irmãos? Para podermos, então, começar o sermão desta noite, após a leitura, você observa nesta leitura que o apóstolo Paulo, ele se coloca em oração, ajoelhado, para que os irmãos não desanimassem. De joelhos é uma postura que, embora não é costumeira nas igrejas, falo em nome da nossa, não deve ser estranha nas nossas vidas. Ajoelhar é um sinal de reverência, de humilhação, é uma postura de rogar mais certa a Deus. Essa posição física, inclusive, irmãos,
demonstra que está o nosso coração quebrantado é quando nos colocamos diante de Deus para poder orar e clamar, certos de que Deus está nos ouvindo. Porque Paulo, apóstolo, incansável pregador, também seguia nas suas incansáveis orações para as igrejas. Paulo tinha na sua vida um estado de oração. Irmãos, como Paulo era apóstolo, evangelista e pregador, paz para os irmãos, pregadores aqui presentes e que nos ouvem, que não há excelência na pregação, caso não seja um batalhador nas orações em posição reverencial a Deus. Não é bom subir no púlpito sem estar consagrado ao Senhor. Pregador sem oração comete graves equívocos nas suas pregações, inclusive na sua própria vida. Como ele manifesta, isto o apóstolo Paulo, logo no início da sua carta, no versículo 1:16, sobre o aspecto da oração, veja que Paulo diz sobre o seu tempo. E ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo não fazia uma outra coisa a não ser pregar o evangelho e orar aos irmãos. Da mesma forma que Paulo rogava nas suas orações para que os irmãos não perdessem o ânimo, porque neste mundo é fácil perder o ânimo, muito fácil. Ele também agradecia pelo progresso espiritual dos irmãos. Rogava por eles para que não desanimassem, e quando via os fortes no evangelho, ele ia lá e agradecia a Deus. Quem pede e recebe deve ter hábito de voltar para agradecer. Assim Paulo era acostumado a fazer, e isto é uma lição para todos nós. Era necessário que os irmãos em Efésios não se desviassem por nenhuma força estranha daquele evangelho ensinado tão amavelmente pelo apóstolo. E aqueles irmãos deveriam entender que estavam adentrando no curso apropriado do evangelho e as suas consequências benéficas. Sempre é benéfico aprofundar-se em Deus. Sempre é benéfico entregar nossas vidas nas mãos de Deus. Como orar deve ser um ato comum em todos os servos e servas do Senhor, orar sem cessar é uma das orientações encontradas na palavra de Deus, propriamente dito até pelo próprio apóstolo na carta aos Tessalonicenses, quando nós observamos rapidamente 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Um dos mais breves versículos da Bíblia. Segundo a palavra, oração é uma questão de perseverança e hábito contínuo. Quem professa ser filho de Deus, do qual nós estamos nesta igreja presente assim, deve conversar com o Pai, em qualquer momento e em qualquer lugar. Filho que não se comunica com o Pai, faltoso está, rebelde será. Quem não fala com Deus, faltoso está, rebelde será. Isso é uma consequência. Em Efésios 6:18, Paulo volta a dizer sobre esse assunto: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se o apóstolo orava para todos os santos, nós devemos orar para todos que nós conhecemos. Por todos os pedidos que são anunciados, nós devemos voltar para casa, ter a semana em oração por todos os irmãos da igreja. Porque essa oração vai fazer efeito, como nós vamos ver logo mais. Jesus deu um exemplo, irmãos, nas suas constantes orações. A oração é um canal de comunicação aberto entre nós e os céus. Preste atenção, oração é um canal de interlocução que nós temos sempre aberto entre a terra e o céu. Prática que não deve ser dispensada por nenhum de nós em momento algum, seja lá qual for, da alegria ou da tristeza. Todo crente deve ter e fazer o uso contínuo desse canal de comunicação com Deus.
através da nossa linha exclusiva patenteada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deu exemplo. Ele é o operador através do Espírito Santo de Deus e podemos anunciar, clamar, pedir, agradecer em qualquer dia e hora e circunstância, sem a mínima chance de cair a linha. Jesus é o que nos promete. Em Mateus 21, 22, disse o Senhor: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você crê, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo e aqui presente? Lemos em outra parte da Escritura que a oração de fé do justo pode muito em seus efeitos, a não ser que você mesmo corte ou rompe esta linha e deixe ela sem canal de comunicação, talvez duvidando ou desprezando das oportunidades e baixando a guarda na fé, não fazendo uso da fé disponível para todos aqueles que creem, como se deixasse de fazer o uso da assinatura da conta de comunicação com o Pai. Nesta carta aos Efésios, o tema que Paulo informa são as notícias dos acontecimentos do anúncio do Evangelho entre os gentios que antes estava oculto nos séculos em Deus. Agora estava sendo cumprido por meio das riquezas incompreensíveis de Cristo. E ele roga para que fosse anunciado esses feitios divinos que estavam sendo cumpridos na terra, por intermédio da igreja, e que seja conhecida dos principados e de potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo. Esses são os mistérios que reservado aos servos de Deus, que é bom você saber. Muito importante. Em Efésios capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12, preste atenção. Paulo começa assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Acredita que tem crentes que acham que tudo que acontece entre nós e na igreja fica nessa área aqui de baixo. Tudo que acontece conosco aqui na terra é anunciado e é de pleno conhecimento nos céus. Como você pôde prestar atenção nesta leitura, são as notícias dos acontecimentos que ocorrem nas igrejas do Senhor, aqui nesta terra. Todas as informações não param de chegar nos céus. Sabia? Todas as nossas orações, nossos cânticos, nossa presença é de conhecimento pleno nos céus. Amém, irmãos? Tudo que as igrejas do Senhor fazem aqui nesta terra são anunciadas nos céus. Sejam as boas ou más notícias, como vemos nas 7 igrejas da Ásia, no Apocalipse, onde Jesus adentra no histórico de cada igreja. Quando o Senhor entra no histórico de cada igreja, está individualmente entrando no histórico da vida de cada membro. E Jesus disse para Pedro que dava as chaves para que tudo que ligardes será ligado no céu e desligado será desligado também no céu. A igreja, embora não tenha
sido tão valorizada quanto poderia, pelo menos pelos membros, Jesus não descredenciou a autoridade da igreja. Ela ainda é plena e soberana. Sempre houve e sempre haverá, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, uma estreita ligação entre os céus com aqueles que estão neste mundo em comunhão com Deus. Os que estão na representação do reino eterno, louvando e agradecendo e orando ao Senhor. Aqueles que não comungam, comungar, irmãos, é que não tem comunhão e participação comum. Então, os membros da igreja devem ter participação e comunhão comum com a igreja para fazer parte desta comunicação de rede eterna. De rede que sai deste baixo terreno da terra e chega aos altos céus. As coisas terrenas que acontecem, nós temos uma linha direta com os céus, por isso que nós somos cidadãos dos céus. Não somos cidadãos da terra. Se somos cidadãos e cidadãs dos céus, nossa conexão é com o céu e não com a terra. Nossos interesses estão nos céus e não nas coisas da terra. O Senhor nos ouve, os anjos nos ouvem. No céu há momento de alegria ou tristeza. O termômetro do céu é baseado na temperatura da igreja. Pode crer, porque está escrito. Os assuntos do Senhor, eles chegam, como nós vemos em Gálatas 5, moldados no Espírito Santo do Senhor. Aqueles que não são íntimos com as coisas da terra, isto é, os irmãos que não têm mais prazer nesse mundo, por outro lado, têm intimidade de acesso aos céus. As portas celestes estão abertas. Veja bem, meu irmão, minha irmã, automaticamente, quando você está em apuros, você não vai gritar, o meu Deus do céu, que o mundo clama. Você vai dizer, ai meu Senhor, tenha piedade de mim. Quando o Senhor te dá a oportunidade da alegria, você vai dar glória a Deus por os momentos de satisfação que Ele está te dando nessa terra também. De forma, meus irmãos, que cada um de nós deve ter o conhecimento em qual campo temos mais habilidade e intimidade de acesso. E esta certeza está no coração de cada um de nós, através da comunhão que temos, primeiro com a igreja e depois com o Senhor. Então o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar em cada um como o templo de Deus que habita em nós, e esta estreita relação entre a terra e o céu, ela é eficaz e cheia de poder de Deus. De qualquer forma, dia mais, dias menos, todos terão que prestar contas do sagrado eterno. Por enquanto, neste momento, apenas os cidadãos dos céus, do reino eterno, andam dobrando os seus joelhos, tais quais os que já dobraram nas alturas também. Lá na glória, a Deus, eles continuam prestando graça e honra ao Senhor. Aqui na terra, prestamos glória ao Senhor. Lá no céu, o Senhor também é glorificado. Romanos 14, versículo 2 e 10, dupla de versículos. Chegará um dia que o mundo todo, todos deverão prestar conta a Deus das suas vidas.
Na parte B do versículo 10 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Se você já dobra hoje, normalmente você vai dobrar no dia da vinda do Senhor. Quem nunca dobrou o joelho hoje, vai experimentar de uma forma mais triste dobrar o joelho e dizer: quão nécio eu fui nesta vida. Reconhecerão tardios quem foi Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 10, Paulo escreve: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Não vai haver uma criatura que já morreu ou estará viva que não vai dobrar os joelhos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Até no inferno haverá reverência de joelhos dobrados, sofrendo, com remorso, com dor, sem uma outra chance, ajoelhados, dizendo: quão nécio e loucos fomos. Quantas vezes nós ouvimos de Cristo, mas nós não demos atenção. Meu irmão, por um acaso essas pessoas não estão na sua casa? Meu irmão, por acaso essas pessoas não estão dormindo talvez na mesma cama que você? Meu irmão, minha irmã, por acaso essas pessoas não estão trabalhando, estudando com você e se alegrando, participando de festas, de alegrias com você? Eles têm que saber que você anda dobrando o joelho e orando por eles. Eles têm que ter essa notícia, e essa notícia chega no céu, para que ainda o tempo oportuno possa ser eficaz na vida destes. O que nos faz tomar conhecimento é que ou a pessoa se arrepende dos seus pecados, ou um dia terá que acertar as contas com Deus, comparecendo obrigatoriamente diante do tribunal de Deus. Como escreveu o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Hoje nós somos avaliados por Deus. Ele nos repreende, Ele nos puxa a orelha, às vezes até nos açoita, porque Ele tem por filho. Então por isso está escrito: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que serão desobedientes ao Evangelho de Deus? O que você acha? Qual será o fim daqueles que estão desobedecendo paulatinamente o Evangelho de Deus? Não são boas as notícias, porque enquanto esse dia não chega, o humor dos céus combina com o humor dos santos da terra. O justo Ló estava enfadado dos dias maus. A tristeza também de Sodoma estava nos céus. Da mesma forma, como nós vemos em Êxodo capítulo 32, nós vamos ver 2 versículos só e relembrar essa história. No versículo 7, o Senhor estava muito zangado, enfurecido. Então disse o Senhor a Moisés: Moisés, vai, desce desse monte, porque o teu povo que fizesse subir do Egito, do qual eu trouxe com tanto carinho, e você junto, se tem corrompido. O povo de Deus não pode se corromper, porque Deus está vendo. Eles construíram um ídolo, como nós sabemos, um bezerro. Hoje, irmãos,
Muitos crentes estão construindo ídolozinhos no seu coração e não percebem. Tem que ter Moisés para avisar. Porque lá no céu as coisas não andam tão alegres, com o comportamento de muitas igrejas e muitos crentes. Em Êxodo 32:19, e aconteceu que chegando Moisés, porque Moisés obedeceu o Senhor, desceu rapidamente com Josué. Josué estava meio que boiando, como se diz os jovens, porque não sabia que esse alarido se era de festa dos vencidos ou dos perdidos, lembra? E Moisés desceu, chegando ao arraial, e vendo o bezerro, e as orgias, as danças, acendeu-se o furor. Furor, irmão, é uma ira extrema. Acendeu-se o furor de Moisés, e ele arremessou as tábuas no chão com as suas mãos e quebrou no pé do monte. Que serve a palavra de Deus para esse povo? Para que serve? Se eu estou trazendo o que é de bom e melhor, e eles estão com o coração voltado para outro lugar. Se você for comparar, o Senhor estava enfurecido no céu. Quando Moisés viu o que estava acontecendo, ele também acendeu o seu furor. Volto a dizer, o humor do céu é o humor da terra. O humor da terra é o humor do céu. Não há dúvida. Nossas atitudes é que controlam o humor dos céus. De forma que, quando nós vemos por outro lado, daqueles que se arrependem, cultivam a sua salvação na santificação e numa busca incessante à alegria de Deus, através da obediência, causam momentos de festas e alegrias no céu. Posso dizer, festas diferenciadas. O seu comportamento pode ser um momento de uma festa especial nos céus. Em Lucas 15:10, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação, ele diz assim: eu vos digo, que haverá alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Cada arrependimento nosso, até depois de salvo, causa alegria no céu. E principalmente quando alguém reconhece que precisa de Jesus. A salvação produz impressionantes júbilos nos céus. Júbilo é um grau maior da alegria. Furor é um grau maior da ira. No céu, irmãos, tudo que acontece é superlativo. Decisões para Cristo causam esses momentos. Por isso que você deve usar esse canal de comunicação da terra para o céu sempre. Porque chegará um dia que todos esses canais de comunicação, de ouvir e de dar oportunidades de arrependimento, de falar com Deus e se reconciliar com os santos, ele será abolido. Quando Jesus voltar, esses canais vão ser interrompidos. Está vendo como os ministros hoje em dia cortam esses canais de comunicação? De uma hora para outra, rompeu. De forma semelhante, vai acontecer quando Cristo voltar no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, nós entraremos presencialmente com o Senhor no trono da graça. Aí não vai ter mais conversa através da oração. E face a face, veremos o Salvador. Esse é um mistério. Mas para aqueles que creem, têm a certeza de como vai ser. E diz a palavra de Deus que o Senhor vai nos reconhecer e nós vamos reconhecer Jesus como grande amigo.
Não vai ter essa, é você que é Jesus, é você que é o irmão João, o irmão Pedro, o irmão Renan, o irmão Paulo, o irmão Daniel. Não, irmãos. Vai ser um encontro de velhos amigos como Moisés era com Deus. E quanto mais você conversar com o Senhor hoje, mais íntimo dele você está sendo. De forma que nós vemos e nós o veremos. E Jesus não será estranho para nós. E Jesus não será estranho para nós. Como o apóstolo escreveu nesta carta, primeiro capítulo, apenas versículo 9 e 10. Olha que interessante. Escreve o apóstolo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito é uma expressão de consentimento. Segundo o consentimento de Deus, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar com Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como que estão na terra. Entende, irmãos, que haverá uma fusão eterna entre o céu e a terra, porque a comunicação já existe hoje. A vontade de Deus é unir todas as coisas em redor de Cristo harmoniosamente, como os santos estão hoje. A igreja de Cristo é um teatro para o mundo, mas preciosa para Deus. Na igreja é que Deus demonstra as suas ações como um balão de ensaio do que será no eterno. Pois Jesus é que une todos os homens, de todas as raças, tribos e nações, em torno do seu nome. E isso deve ocorrer na igreja. O que Deus tem feito em favor da igreja serve de instrução para os anjos e todas as potestades celestiais. Dessa maneira, os anjos percebem como esta unidade vai sendo construída em torno do nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo, e como esta unidade é restauradora do caráter de Cristo neste mundo, em cada um de nós. Por isso que nós cremos que Ele está em nós, que Ele se faz presente, e a sua obra é consequente nas nossas atitudes. Jesus disse: sede santos como eu sou santo, para que Ele possa operar a sua obra neste mundo. Por isso, também podemos entender a prefiguração de que Deus fará com Cristo quando voltar para encontrar os seus remidos. Espero que todos nós estejamos juntos. Irmãos, meditando-se nos elevados poderes celestiais, reconhecidos pelo apóstolo Paulo e pelos outros apóstolos, todos nós devemos aprender e reconheça que a igreja é realmente uma realidade muito elevada dos céus nesta terra. E que, por sua vez, mostra a grandiosidade das obras de Deus que está operando no seio do seu povo, de modo a atrair, de forma impressionante, a atenção das regiões celestiais. A igreja chama a atenção dos céus, porque o Espírito Santo do Senhor está no meio da sua igreja. Todos os irmãos que se reúnem unidos na igreja verdadeira do Senhor, certamente todos nós estamos de passagem, como forasteiros e peregrinos nesse mundo, porque o nosso olhar é sempre para os céus, fiéis e voltados para as habitações celestiais, clamando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque as orações e clamores dos santos são admirados por todas as regiões celestiais. Assim como quando oramos, os espíritos malignos tremem e fogem da presença, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, enquanto as potestades celestiais admiram e esperam ansiosamente este encontro com Cristo. Meus irmãos,
mais uma etapa da pregação de hoje. Saiba você que todas as orações dos santos alteram o rumo de tantas operações de Deus nessa terra. E estão sendo guardadas, registradas no livro de Deus. Entenda, todas as nossas orações são gravadas nos céus e guardadas. Deus nos deu a permissão de sermos autores destas emendas, dessas requisições atendidas por Ele, pois pedimos segundo a sua vontade. Alguém pode perguntar, irmão Márcio, onde é que está escrito isso? Que todas as nossas orações estão escritas e guardadas, gravadas nos céus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E receba essa informação. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, diante de Jesus, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. E alguém pergunta: o que significa este mistério? São as orações dos santos. São as orações dos filhos de Deus. Suas orações, meus irmãos. E quando você acha que Deus não está ouvindo, na verdade Ele está registrando. Amém? Ele está registrando. As orações dos santos ecoam como som de harpas e taças de ouro. Salvas são taças de ouro, cheios de incenso que exala o bom cheiro das orações dos santos. As nossas orações perfumam as regiões celestiais. As nossas orações perfumam os céus. Como escreveu Davi para terminarmos. O homem de Deus, que andava segundo o coração de Deus, por instrumentação do Espírito do Senhor, escreveu, como clamor: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Amém? Você crê? Você vive? Você espera Jesus? Pois então tenha hábito de falar com o Pai, pela permissão dele. Que Deus nos abençoe. Amém.